Eu queria conversar com vocês ainda sobre espiritismo. Vamos falar sobre espiritismo? Eu peço por gentileza que você lembre-se, né? Se uma mentira é dita 1000 vezes, torna-se verdade. Uma verdade dita 1000 vezes torna-se uma verdade ainda maior, né? Diga não às fake news, diga não às mentiras em geral, diga sim à verdade, como propõe o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, né? E like aí no vídeo, like agora, não deixe para o final, senão você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, comente. Bom, gente, então, como eu anunciei na sexta-feira, hoje é domingo, né? Eu decidi romper com o espiritismo e depois disso eu fiz uns vídeos e eu fiz citações espíritas. Aí uma pessoa percebeu e me perguntou: poxa, afinal de contas, você rompeu com o espiritismo ou não rompeu com o espiritismo? Então eu vou dizer para vocês o seguinte: eu rompi com o espiritismo, mas eu continuo acreditando na doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita, ela diz o quê? O que o Allan Kardec, que é quem me importa, o Allan Kardec, ele diz? Ele diz, instruído pelos espíritos, né, que as pessoas precisam passar por sucessivas reencarnações para terem desenvolvimento espiritual, né? E eu citei isso aí num vídeo que eu fiz ainda há pouco, dizendo se eu tinha medo de morrer ou não tinha medo de morrer, por causa da história da facada fake, etc, né? Eu citei isso, né? Eu acredito nisso piamente, né? E eu acredito em praticamente tudo que o Allan Kardec fala. Eu li a obra inteira dele, né? Você tem aí o Livro dos Espíritos, que para mim é o principal, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante, né? O Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, né? Tem um livro póstumo, o que é Espiritismo, de todos, né? E, enfim, eu sou fascinado pela teoria do Kardec, Mas o que eu não aceito é que eu acho que a teoria do Kardec, eu não li o Leon Denis, seria importante ler o Leon Denis para completar a formação, né? Mas pelo menos pela ótica do Allan Kardec, né? E o que eu vejo acontecendo nos centros espíritas é completamente diferente. Então, o que eu vejo nos centros espíritas é líderes espirituais de extrema direita, né? É claro que eu tenho que citar o principal deles, que é o Divaldo Pereira Franco, né? Aliás, o próprio Chico Xavier, se não era de extrema direita, pelo menos de direita era, né? Então eu encontro uma doutrina do Allan Kardec que, pela minha leitura, ela é praticamente toda de esquerda, né? Ela é toda de esquerda. O Kardec faz referências negativas ao marxismo? Faz, tá? Tem um momento em que ele diz lá, né, no Livro dos Espíritos, né, que os espíritos dizem para não acreditar em doutrinas fantasiosas, e pela época, obviamente, ele está falando do marxismo, né? Mas ele está criticando o marxismo e não a esquerda, né? Porque a esquerda tem várias vertentes, né? Desde lá da União Soviética, antes da Revolução Russa, você tinha bolcheviques, que eram mais radicais, marxistas, leninistas, mas você também tinha os mencheviques, que eram os sociais-democratas, né? Então, voltando ao Allan Kardec, ele fala de ajudar o próximo, ele fala de ser caridoso. Ser caridoso não é necessariamente caridade. Ele fala de levantar o outro, ele fala de progresso moral através da ajuda à sociedade, né? Eu acho que isso para mim é esquerda, Ora, o que eu vejo cada vez mais dos centros espíritas é o espiritismo tomado pela direita, e principalmente pela extrema direita. E isso eu não aceito, né? Eu não aceito o espiritismo louvando quem disse que tinha que matar 30 mil pessoas nesse país, né? Que precisava ter uma guerra civil e era um serviço que a ditadura não fez, né? Eu não posso ficar numa seita que endossa
o sujeito que enaltece Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o maior torturador que o país já teve, uma afronta aos direitos humanos, né? Eu não posso ficar num local em que se defende abertamente a proliferação de armas, né? Proliferação de armas que só traz mortes, mortes e mais mortes, né? E a gente sabe muito bem que é por interesses comerciais, né? O inelegível deve ter recebido muito dinheiro da Taurus, por exemplo, para fazer esse discurso, né? Viram já um filme chamado Senhor das Armas, com Nicolas Cage? Vejam, né? E, quer dizer, eu não posso ficar num lugar em que as pessoas se dizem humildes, mas sempre que elas têm a oportunidade de querer demonstrar mais conhecimento que os outros, elas fazem, né? Que na hora de fazer caridade, dizem a caridade que estão fazendo, fazem questão de se colocar como beneméritos. Não dá, não dá. Então, eu não rompi com a doutrina espírita, eu rompi com as casas espíritas, né? Tem casas espíritas que são um pouco diferentes? Até tem, né? Por exemplo, aqui em Miguel Pereira, eu frequentava até pouco tempo uma casa espírita chamada Joana Dark, né? Que me parecia muito legal. Eu não tenho nenhuma queixa contra a casa, né? Também não convivi profundamente. Só que se eu tô discordando dos rumos do espiritismo em geral, eu não posso frequentar mais uma casa espírita. Não posso, né? E o cúmulo do cúmulo foram essas psicografias fajutas atribuídas a Bezerra de Menezes, né? Querendo detonar o Alexandre Moraes, detonar a Carmen Lúcia, né? E botando Jair Messias Bolsonaro lá no pedestal. Eu não posso continuar. Eu não tenho condições de continuar. Fora aquilo que eu já falei para vocês também, que já li muita coisa do Chico Xavier. E a gente percebe ao longo do tempo que o Chico Xavier faz um discurso, né, em que as pessoas têm que ceder à servidão, que têm que ser subservientes, que têm que ser submissas, né, que têm que aguentar caladas os desaforos que recebem. Não, 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 né? Esse discurso cai muito bem, aliás, com a ditadura que ele defendeu lá no programa Pinga Fogo, né? E com o modelo lá de Fernando Collor de Mello que ele defendeu contra Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, eu sou militante político, não faço militância partidária, mas faço militância política. Eu vivo dizendo aqui que Luiz Inácio Lula da Silva é o maior líder político da história do Brasil. Eu acreditando nisso, como é que eu vou ter cara de entrar numa religião em que o Chico Xavier, que é a maior referência da religião, disse: eu nunca vou receber esse homem, né, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, eu nunca vou receber esse homem é do mal, esse homem é maligno, né? Do Fernando Collor ele não falou nada, recebeu 3 vezes, né? Então eu tenho motivos absolutamente claros, absolutamente concretos, né, para não seguir com o espiritismo. Eu não posso seguir com esse espiritismo, eu não posso seguir, né? Tá se tornando, volto a repetir, como eu disse anteriormente, mas repito, tá se tornando cada vez mais parecido com o evangelismo, né? E quando eu falo de evangelismo, eu não estou falando das seitas sérias, né? Não estou falando do batismo, não estou da batista, da metodista, da adventista, não estou falando da calvinista, não é dessas que eu estou falando. Eu estou falando dessas aqui recentes, né? O que o povo chama de neopentecostal, né? Uma crentada toda hipócrita, quase toda hipócrita, pelo menos, e toda de direita, né? Então o espiritismo está ficando parecido, né? Eu acho até que eles deixaram de atacar centros espíritas como faziam, porque estão percebendo, estão ficando parecidos com a gente, né? Não precisa mais atacar eles, não. Então, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho força, né? A minha personalidade é contestadora, a minha personalidade é crítica, né? E tal, eu sou hoje uma pessoa muito mais otimista do que eu era no passado, mas eu tenho um viés crítico muito forte. Eu tenho uma personalidade contestadora, né? Contestadora sobre tudo do que eu acho errado, né? E o que eu acho mais errado de tudo, que é o nazismo, é o que o espiritismo está acolhendo.
é o nazismo. Então eu não posso prosseguir. Mas volto a dizer, as ideias do Allan Kardec, elas estão na minha cabeça e elas estão no meu coração, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? Espero que tenham compreendido as minhas razões. E se você puder, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todas e a todos de novo.